Agora tá gravando e vamos começar. Agora pode começar, é só apertar aqui. Ok, então tá. Porque aí a gente não perde a Pois é, então a minha... Posso já falar? Pode. Olha, a minha história com a geografia, na verdade, começa em casa, porque meu pai e minha mãe, quer dizer, meu pai, mas minha mãe trabalhava junto com ele, numa escolinha rural, lá em Piraí, né? E ele ficava mais na área de geografia e de história e dando uma matemática, aquela matemáticazinha básica de alfabetização, eu estou falando aí dos anos 40, né? E minha mãe ficava na alfabetização, uma famosa cartilha da infância, que era, a gente brincava de A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, W, W, na cartilha da Juju. Tinha um negócio parecido com esse, entendeu? Era assim. E aí meu pai tinha muitos livros de geografia e conversava muito, né? Poxa, com todo mundo, falava das novidades, mas era aquela geografia descritiva. Por exemplo, eu sabia onde era o Estreito de Skagerrak, onde eram os Dardanelos, essa coisa assim, porque era um negócio físico, descritivo, né? E povos, tal, etc, né? E depois também uma formação forte por causa de um tio meu, jornalista, né? Jornalista formado, tal, etc, que foi inspetor de ensino. Olha só que incrível isso que eu estou dizendo para vocês. É uma negociação entre o Partido Comunista e Getúlio, entendeu? Para apoio, puxou algumas pessoas para serem agraciados com empregos. E meu tio se transformou em inspetor seccional de ensino. E era um negócio rigoroso, e ele tomava conta do Sul Fluminense. Então ele passava às vezes um mês lá em casa, lá em Piraí, porque dali ele ia a Barra do Piraí, Resende, Valença, etc. E eles analisavam de alto a baixo tudo dos colégios públicos e particulares. Tudo. Inclusive essa parte de custos tal, etc. O número de alunos, presença, critério, era incrível. Ele ficava reunido, eu lembro, lá em Resende, ele ficava num colégio onde eu estudei depois, eu vou contar já como é que isso se deu. Ele ficava 3 dias com a secretária e com a diretora do colégio, reunido em sala fechada mesmo. Entendeu? Ninguém incomodava, saía para almoçar, saía para tomar café, saía para não sei o que lá, e eles passavam tudo com um rigor muito grande. Que engraçado. A lei de diretrizes e bases, que se eu não me engano que era de primeira lei, que eu não sei se era de 1960, alguma coisa assim, 59, afrouxou isso. Esse controle. Exatamente, afrouxou esse controle. E aí a gente percebe que há uma queda no ensino, a mesma. Entendeu? E nessa época eu era ginasiano, mas eu lembro disso, né? Bom, em 62 eu terminei o meu ginásio, aí Piraí não tinha científico, né? Eu tive que, aproveitando o meu tio, né? Ele conseguiu uma bolsa de trabalho e estudo nesse colégio de Resende, Colégio Dom Bosco, que hoje ainda existe, hoje, se eu não me engano, é até de um grupo desses daqui de uma universidade dessa aqui do Rio de Janeiro. É uma história até muito interessante, mas trabalhando, então com 16 anos eu saí de casa. Só voltei, isso aí é muito particular, depois isso não pode ser até contar, só voltei depois de 65, passei 3 meses acompanhando o estado final de saúde do meu pai, entendeu? Em Piraí, né? Veio a falecer na minha mão. E aí você voltou? Ele se despediu. Não, aí aconteceu o seguinte, eu voltei para Resende para terminar o científico e um deputado do PTB na época, Nilo Teixeira Campos, naquele arranjo do golpe militar com as forças políticas, o governador aqui do estado do Rio de Janeiro foi como é que é o nome dele? Era um Marechal Torres, estou esquecendo o primeiro nome dele, mas daqui a pouco eu lembro. E aí o Nilo, meu pai era ativista político mesmo, aí também já é outra coisa que não tem muito interesse e tal, nossa casa foi invadida pelo exército, etc. mesmo.
Minha irmã foi presa, meu pai foi preso, eu fui preso, mas ficamos presos 3 dias, porque os caras não sabiam o que fazer. Não estou brincando não, não sabiam mesmo, entendeu? Mas isso aí é outra coisa também que não tem muito interesse não. Aí quando eu estava em Resende, eu recebi um telefonema do Nilo dizendo: Jefferson, olha só, eu sou secretário de Obras do Estado do Rio de Janeiro. Tenho 3 vagas para nomear com toda a segurança. Paulo Torres, o nome do governador. Garantido com Paulo Torres, que nem o presidente da República tira. Pô, mas você tem que vir imediatamente para Niterói. Isso era junho ou julho de 65. Meu pai morreu em maio. Aí, eu peguei, fui para Piraí, conversei com ele e falou: vai lá, resolve sua casa, você esteve ausente da escola 3 meses, vê o que você pode fazer para você não perder o ano. Fui, conversei com os professores, porque eu era bom aluno mesmo, entendeu? Eu sempre fui, isso aí pelo menos até lá eu era, entendeu? Na universidade aqui não, aí já é outra coisa. Aí eu vim para Niterói com ele e tomei posse no dia 5 de agosto de 65 como escriturário extranumerário diarista. Olha, nada mais chato para mim que não gosto de datilografia. Mas eu já tinha feito um curso de datilografia porque eu tinha que trabalhar mesmo. Desde os 12 anos de idade eu trabalho. Quer dizer, tem um negócio assim, a família tinha carências, mas também é outra história. Eu andei descalço, não sei o que lá, eu ia para a escola descalço, papapá, isso é bobagem. Isso aí tem um monte de gente que faz isso, né? Até o Lula, né? Então não tem problema nenhum. E outros também. Eu acho que é bobagem a gente ficar batendo nessa tecla dessa forma, mas faz parte de ter que contar a história da gente, né? E aí o que aconteceu? Eu vim para cá e fui parar no departamento de engenharia, a minha grande escola de engenharia. Olha que interessante. Essa grande escola de engenharia tinha engenheiros calculistas, tinha engenheiro projetista, engenheiro de obra, orçamentista, e tinha arquitetos, tinha topógrafos, e eu ficava no serviço auxiliar datilografando, fazendo ponto de gente. Aí o Nilo perguntou para mim um dia, né? Jefferson, está contente lá? Eu falei, não. Eu falei, por quê? Porque, pomba, tem lá engenheiros, não sei o que lá, e eu estou trabalhando. Ele falou: Jefferson, você vai e fala com o fulano de tal, que eu falei, estou pedindo porque ele te coloque trabalhando com os engenheiros e com os arquitetos. Demorou um pouco, foi preciso ele depois dar uma trava num cara, entendeu? Que o cara depois veio se desculpar, porque o cara não acreditava que eu estava com essa costa quente. É costa quente mesmo, foi quem indica mesmo, ele pegou, me nomeou, sem problema nenhum, tal, etc. Porque as coisas funcionavam. Não, e as vagas existiam, entendeu? A vaga pela qual eu entrei existia, tal, etc. Né? Aí eu fui trabalhar com engenheiros e arquitetos. Trabalhar com engenheiros e arquitetos, fazendo o científico à noite no Liceu, que ele também me arranjou logo a transferência do Dom Bosco para o Liceu. O Dom Bosco era um moleque de excelência, não estou brincando não. Alunos lá passavam para o ITA, para o IME, para a Nacional, para a PUC, sem fazer cursinho. Todos os nossos professores eram militares, professores da Academia Militar. E tratava a gente como tratava os cadetes. O Cláudio Saunder, entendeu, que trabalhou aqui durante muito tempo, ele foi contemporâneo meu lá, eu estava no científico, ele estava terminando a Academia Militar. E ele lembra, de vez em quando a gente se encontra, nós lembramos de todos os professores, entendeu? E conversamos e tal, etc., sobre isso. Isso foi muito bom, porque eu cheguei aqui, né, bombardeado ainda, cabeça meio desestruturada, tal, etc., porque mamãe, eu tinha que ser arrimo de família e não tinha renda para isso, porque o dinheiro dava para pagar só a pensão e sobrava, eu lembro assim, 17 cruzeiros. Então de 3 em 3 meses eu ia a Piraí. Se eu quisesse ir antes eu tinha que ir de carona, mas tudo bem, às vezes até ir. Muito bem. Então isso aí aconteceu, né? E foi o segundo vestibular unificado. Eu não passei porque eu tirei 0 em Química numa matéria que eu era excelente e eu não sei por que eu tirei 0 naquela prova.
Eu tenho certeza disso. Aí no ano seguinte, Nilo ainda secretário, deputado reeleito, tal, etc., pediu ao Renato Garcia de Freitas do Gay-Lussac que me desse uma bolsa no cursinho vestibular do Gay-Lussac. Eu fiz. E aí passei. Passei tranquilo, entendeu? Então, em 1967 eu entrei aqui na UF, na Escola de Engenharia. Em 1967 entrei na Escola de Engenharia. Em 69 eu perdi um ano porque era cadeira ano. Aí é que vai começar a nossa história daqui. Era cadeira ano, né? Mas aí veio aquela reforma do MEC USAID, né? Sessionando tudo em períodos de 6 meses, não podia ter mais cadeira ano. Tanto que eu ainda terminei a minha escola, foi a penúltima turma, ou talvez a última, em que nós negociamos, nós éramos bastante ativos, né? Negociamos com os nossos professores e fazíamos o seguinte: tá bom, olha só, cálculo estrutural é um ano, corta no meio, metade daqui está lá, mas continua. Estradas era um ano, corta no meio, vai ter estradas 1, estradas 2, tudo ficou assim. E também atrás da coisa que eu já tinha feito, também tinha acontecido isso. E eu era muito bom aluno também de topografia, porque aí tinha para mim uma questão da descrição do terreno, da descrição da paisagem. E eu fazia já essa ligação, por causa da formação do meu pai, da cartografia com a topografia, com a leitura da paisagem. Quer dizer, fazia assim, de botar no papel, eu sei o que está acontecendo. Não era, aquilo ali é isso, aquilo outro, não. Quer dizer, então, eu lembro dessas coisas todas assim. E aí, eu era muito bom aluno em topografia e fiquei tuberculoso. Falta de alimentação e mesmo, entendeu? De dinheiro mesmo, porque às vezes eu virava madrugada, tal, etc. Mas, poxa, também deixa pra lá essa coisa, né? Mas muito namorador também, aí era uma merda. Minha namorada era lá de Laranjal, em Minas Gerais. É uma coisa até impublicável, porque não por ela, nem pelas irmãs dela, porque ela era irmã do Sérgio Naia. Foi a minha companheira de quase toda a engenharia, porque quando eu passei, 6 meses depois a gente começou a namorar. E eu acho que uns 6 meses antes de terminar a escola, eu terminei assim, meu acasalamento com ela, né? Eu tenho uma característica que eu acho assim, que para mim é importante culturalmente e necessária. Ela era professora e fazia estatística, fazia curso superior de estatística. Então eu me envolvia com as minhas namoradas. A outra fazia sociologia aqui na UF, fazia ciências sociais aqui na UF. Aí lá vou eu também. Então eu estou reabrindo a minha biblioteca, olha o que eu tenho para poder doar, tal, etc. Até livros ultrapassados. Depois, claro, a arquiteta e atualmente a arqueóloga. Então eu tenho todas essas passagens assim, entendeu? Me envolvendo profundamente. Eu acho que tem que ser assim, porque eu tenho uma curiosidade muito grande. Bom, aí então, quando eu vim ali para maio de 69, para ver se eu podia trancar o meu semestre, já não estávamos mais aqui, estávamos lá no morro. Já não estávamos mais aqui, estávamos lá no morro. Viu isso? Aqui na engenharia, a cartografia, a topografia saiu daqui e foi para lá. A topografia. A topografia, exatamente. E para quê? Para um curso... Foi para geografia. Para geografia. Para o Instituto de Geografia. Tá. Foi para o Instituto de Geografia, entendeu? Para lá. A topografia foi para lá. Aí, olha, isso aqui também depois vocês não publicam, não, mas a gente sabe. Tá? O fundador da Escola de Engenharia, o professor Otávio dos Reis Cantanhede de Almeida, é um engenheiro civil e um engenheiro cartógrafo renomado no Brasil. A família dele toda, para você ter uma ideia, o primeiro prefeito de Brasília foi o irmão dele, que foi nosso professor aqui também de economia, entendeu, na engenharia. E esse mesmo prefeito de Brasília, foi diretor da Siderúrgica Nacional. Então, a família toda ligada, entendeu, ao PSD mineiro, PSD de Juscelino Kubitschek, o PSD do Amaral Peixoto, né? Poxa, essa coisa toda, essa ligação toda. Então, eles estavam. E ele estava para se aposentar e precisava de levar um cargo.
Então deram a ele, entendeu? Criaram dentro da geografia, porque parece que houve uma oposição muito forte, criaram um departamento de cartografia. Então ficou geografia, departamento de geografia e departamento de cartografia. No departamento de cartografia, claro, tinha as cartografias. Lá eu conheci Levi Carlos Cruz, entendeu? Mas quando eu cheguei, o primeiro diretor lá do Instituto foi o professor Otávio Cantanhede, que depois saiu da direção, ficou como chefe de departamento de cartografia, mas não ia mais lá não, entendeu? Não ia. Tá cuidando da vida dele, tá lá fazendo isso, mas um cara. Então quando eu cheguei em maio, fui pedir trancamento de matrícula. Aí os caras negaram. Eu falei, mas vocês podem negar, eu estou aqui, ó, tuberculoso, sob tratamento. Olha só isso, aquilo outro. Não, mas você tinha que ter pedido isso em fevereiro. Eu falei, mas peraí, estou entendendo que eu guardo muito detalhe, é uma merda conversar comigo, é por isso, entendeu? Às vezes a coisa se prolonga mais do que o necessário, eu não sou muito objetivo realmente, não. Mas está ótimo, Jefferson, até porque só assim, essa parte eu nunca tinha ouvido falar disso. Ainda bem que você guarda esse detalhe. Aí ele falou assim, o secretário, que ele tinha levado o secretário daqui para lá. Porque o secretário da engenharia, ele levou toda aquela parte que administrava a escola de engenharia, ele levou para lá, para o Geociências. Para criar esse departamento de cartografia. Exatamente. E aí, então, o secretário falou, nós vamos fazer uma reunião, você volta daqui a 15 dias. 15 dias depois eu voltei lá, e ele falou, olha, foi negado. Por quê? Porque você tinha que ter pedido em princípio de março. Eu falei, gente, como é que eu posso, no princípio de março, descobrir que eu vou ficar tuberculoso no fim de março? Como é que eu posso? Não tem justificativa, eu quero entrar com um recurso e tal. Aí um secretário lá intercedeu e falou, olha só, o aluno é um aluno participativo, muito veemente, não sei o que lá, mas olha só, vamos deixar isso como está, não sei o que lá, em tom de ameaça. Eu não tinha nada para fazer, eu tinha que voltar para casa, que eu tinha que fazer 4, 5 alimentações por dia, né? Tomando remédio, aquele remedinho que tive que tomar 6 meses depois também e tal, né? Na época tinha um tal de hidrazida e tal, não sei o que lá, né? Poxa, que a gente tinha que tomar para aumentar a resistência. Era um tratamento completamente diferenciado. E streptomicina, a cada 3 dias que tinha que tomar uma injeção de streptomicina durante não sei quanto tempo e tal. Quer dizer, então, mas aí eu encontrei com o professor Carlos Alberto. O professor Carlos Alberto era o cara que estava titulando a cartografia, a topografia, porque lá tinha uma cantina. Carlos Alberto, você sabe o sobrenome? Carlos Alberto... Se lembrar depois, fala. Não, lembro sim. Porque se ele estiver vivo hoje, ele está morando em Teresópolis, mas incapacitado de andar porque ele teve um problema de lesão no joelho, entendeu? Mas eu vou pegar o nome do professor Carlos Alberto, porque eu tenho na apostila dele, então é só chegar lá e pegar. Isso aí eu pego e passo para vocês. E aí ele falou para mim, pô, Jefferson, você é um excelente aluno, só tirou 10 até agora. Na época eram 7 provas, média 7. O negócio não era uma média 6 que foi introduzido. Você com 3 provas, você tem, com 4 provas que você já fez, você já tem 40 pontos. Se você fazer 49 pontos, você passa com a média 7. Volta aí, estuda um pouco na apostila, faz uma prova que a gente te aprova. Eu falei para ele, não, eu vou repetir topografia 2, que na época era topografia 1 e a topografia foi partida em topografia 1 e topografia 2. Não, eu falei, eu vou repetir topografia, por quê? Porque eu quero assistir às aulas, eu quero aprender melhor. Ele falou, tá bem, mas não precisa, porque você tem tudo para ser aproveitado nessa área de topografia, de projetos de estrada, essa coisa toda que envolve a topografia para nós engenheiros civis. Ele tinha um escritório de projetos também, entendeu? Junto com o professor Ildeu Valeriano Alves, que já morreu, entendeu? Que foi até o diretor do escritório técnico que construiu
esse primeiro Macbid aqui, né? Aí ele me chamou e tal, eu falei, não, tal, eu fui embora para casa, mas no segundo semestre eu voltei porque o médico falou, Jeff, se você quiser pode começar devagar, mas não pode trabalhar muito não pode estudar muito, aliás, não pode ficar acordado até muito tarde, vai devagar, não sei o que. Eu falei, como é que eu posso ir devagar se eu preciso trabalhar para me sustentar em Niterói? Aí foi uma grande cagada, porque eu já era da Defesa Civil, porque a Defesa Civil foi criada em 67, então tem que retornar um pouco por causa desses desabamentos, né? E aí um engenheiro, Hilton da Silveira Vargas, que depois foi professor aqui também, né? Que tem uma história bonita e trágica ao mesmo tempo, coitado, um dia desse eu estava contando a história dele aí, ele vendo aquela mixórdia toda, tudo desabando, não sei o que lá, pegou um grupo de engenheiros e arquitetos do departamento de engenharia, mas estudantes tinha eu, tinha o Júlio Sanerbauer-Emboli, que depois foi engenheiro da Petrobras, mas morreu num câncer aí, morava no mesmo condomínio que onde esse menino que foi professor nosso aqui, foi professor seu também, eu acho, que morreu há pouco tempo, que vivia no final com a Lucilinda? Não. Ele viveu um pouco com a Lucelinda, exatamente. É o Dario? Dario Castelo. Eles moravam no mesmo edifício, né? E mais o outro Zé Carlos também, que fazia engenharia, fazia química na Nacional de Engenharia, na Nacional. E um outro professor, um outro colega meu que fazia matemática, e eu te chamou para a gente trabalhar com ele, assim, falei, ó, chegou do campo alguém, nota ficha, tal, não sei o que lá, fulano de tal vai lá, não sei o que lá, e aí apareceu um geógrafo, Francisco, que depois foi professor até da UERJ, deu aula, apareceu um geógrafo, Francisco, que eu não sei, sim, ele veio do departamento geográfico do antigo estado do Rio de Janeiro. Ele veio do departamento geográfico do antigo estado do Rio de Janeiro. Francisco, entendeu? Conhecia um pouco de geomorfologia mais, tal, não sei o que lá, etc. Então fazia os relatórios de campo, mas então. E aí foi criada a Secretaria Extraordinária de Defesa Civil. E o Vargas me levou para lá para eu ser o desenhista e calculista técnico. E, bom, aí foi mais lá mesmo, realmente, né, que eu ficava na prancheta, tal, não sei o que lá, parará, e aí foi que eu fui saber pelo médico que me acompanhou lá em Piraí que sapateiro era o que ele falava, alfaiate e desenhista eram as profissões onde mais surgiam tuberculosos por causa da posição de trabalho, forçando. Eu falei para ele, não, mas por quê? Ele falou, por causa da posição de trabalho, vocês ficam assim, não sei o quê, parará. Ele falou isso, sapateiro, né? Tudo bem. São essas curiosidades que a gente vai escutando, né? E aí, poxa, quando eu voltei, ele conseguiu uma função gratificada para mim. Finalmente, ele conseguiu que eu, escriturário extranumerário diarista, fosse, entendeu, recebesse uma gratificação de calculista técnico especializado. Aí, poxa, meu salário dobrou. E aí nós formamos uma república. Eu, mais 2 alunos de engenharia, mais um aluno de história, mais um bancário do Banco Predial, que depois virou Unibanco, se não me engano, Andrade Arnaud e Unibanco, uma coisa parecida com essa. E um outro que era um cearense, Valdo, e que não fazia nada. Ele veio para cá junto com uns parentes e trabalhava no departamento de administração do Vasco da Gama, olha só. Mas tudo bem, então nós éramos uns bagunceiros de primeira aqui na José Bonifácio. Na José Bonifácio tinha feito ali 2 prédios, 2 prédios. E um desses nossos colegas, o pai era lá de Valença, tinha dinheiro, o garoto queria casar, se formasse, o pai falou, então tá bem, eu compro para você
um apartamento. Comprou o apartamento, enquanto ele não casava, nós fizemos lá a nossa república. Depois mudamos para outros, tal, etc. Né? Uma dessas vezes, até que quando o Edson saiu da prisão, né? Poxa, nós nos encontramos, aí ele indo lá, viu, Jefferson, e aí tal, tem uma vaga aqui que eu não aguento morar com a minha família mais, tal, não sei o que lá. Tem tal, ele foi morar com a gente. O Edson fez parte também da nossa república. Bom, e aí apareceu, assim, Jefferson, olha, tem uma vaga lá no BNH para estudante fiscal. Vai lá e se apresenta, tal, não sei o que lá. E como eu tinha essa experiência no departamento de engenharia, na hora que o cara me entrevistou, começou a perguntar sobre... Bom, perguntar para mim o que é baldrame, o que é empena. Você sabe o que é uma empena no edifício? E baldrame você conhece? E orçamento, não sei o que lá, papapá. Falei, conheço sim, tal, não sei o que lá, papapá. Foi assim, uma entrevista, né? Quase que carta marcada. Aí, passei. Aí, cada obra que você fiscalizava, você tinha um determinado dinheiro. Depois, você até 2 obras, você recebia a mesma coisa que recebia por uma. Na terceira obra, se você tivesse tempo, você só receberia 60% daquilo. Eu passei em 6 meses, digamos, eu lembro disso, 183 cruzeiros para 2.800 cruzeiros. Foi um negócio assim, bom. Aí eu parei para pensar, falei, bom, agora eu tenho que ter cuidado comigo, né? Porque, pô, quem ganhasse 2.800 cruzeiros era salário de engenheiro. Era salário de engenheiro. Aí tá, não sei o que lá, aquela apelação, não sei o que lá, eu fui investir em disco, livros, história, quase comprei uma roupinha melhor para mim, tal, etc. Passei a dar mais dinheiro em casa, essa coisa toda normal, né? E uma vez cheguei a entrar numa loja para poder comprar um carro manguinha, que era um carro esporte maravilhoso. Cheguei, eu lembro que custava ou 12 ou 15 mil cruzeiros, uma coisa assim. Eu cheguei, entrei assim, azul com capotinha branca, era o que chamavam, tinha nome lá, porque quando ele tinha 2 cores, ele tinha um apelido do carro. Aí eu olhei assim, voltei, pensei, se eu comprar isso, eu não termino a escola de engenharia, eu vou virar um galinha por aí, entendeu? Não estou brincando não, estou falando sério. Aí, como era ao lado da Diálogo, né? Poxa, primeira Diálogo, eu peguei, saí dali, entrei na Diálogo e fui conversar com o Kant. Kant já era advogado, estava fazendo ciências sociais, se eu não me engano, e ia fazer antropologia na UFRJ com o Cássio Faria. Aí nós começamos a conversar para lá, para cá, porque lá ficamos amigos nessa época, né? E toda vez que chegava alguma novidade de história em quadrinho, não sei o quê, parará, e aí eu já estava, né? Como foi quando eu comecei a fazer pesquisas de história em quadrinho, sozinho, assim, né? É por aqui que eu vou, porque eu gosto de história em quadrinho. Comecei a encontrar uma porção de coisa, de escritos, né? Principalmente do Moacir Cine, que faleceu agora recentemente, né? Então, e aí foi, né? Poxa, e terminei a escola em 72, meio de 72 então, que era para eu terminar em 71, eu terminei em meio de 72, né? Porque eu perdi esse um ano inteiro na faculdade. Bom, e quando eu estava no penúltimo semestre, segundo semestre de 71, o Edson Benigno, que estava fazendo umas matérias atrasadas porque ele tinha sido preso, tal, uma delas era topografia, nós estávamos numa aula de estradas, se eu não me engano, ou de hiperestática, que ensina a gente a calcular ponte, o cacete a 4, um negócio desse assim da engenharia. E ele falou assim, Jefferson, olha só, você que gosta de topografia, o Carlos Alberto está falando se não tem ninguém que quer ser monitor, não. Eu já falei com um monte de gente, ninguém quer ser, vai lá. Aí eu fui lá conversar com o Carlos Alberto. Oi, Jefferson, tudo bem, tudo bom, tal, não sei o que lá, parará. Olha, Jefferson, olha, você é o único candidato, a gente vai te aceitar como candidato, como monitor. O Levi Carlos Cruz já era o chefe do departamento. Perguntou para mim se eu tinha repetido alguma disciplina. Eu falei, porque tinha esse negócio. Tinha que ter média acima de 7, tinha que ser acima de 7, e
não podia ter repetido nada. Eu falei, olha só, eu repeti, porque eu fiquei doente, foi por doença, tal, etc. Ah, então isso não conta, então eu não vou nem procurar sua ficha. Aí o Carlos Alberto falou assim para mim, Jefferson, eu não vou nem te mandar lá dentro da sala apanhar um teodolito, porque eu acho que você não sabe o que é isso. Eu peguei e falei, Carlos Alberto, você está enganado comigo. Você quer que eu busque qual teodolito lá dentro? E aí foi assim, né? E o diretor era o Quaresma. O Quaresma já era o diretor que substituiu o Cantanhede, o Otávio Cantanhede. Pois, exatamente. Otávio dos Reis Cantanhede de Almeida. Ele teria sido, vamos dizer assim, o fundador da cartografia. Foi, né? exatamente. Aí cheguei lá, fiquei entrosado e eu ia sempre, entendeu, dar aula de campo para os alunos. Falou, Jefferson, você vai cuidar dos alunos fazendo aula de campo. Eu falei, ótimo, é o que eu gosto. E aí começaram a me procurar, os alunos procurar. E o Quaresma falou assim, Jefferson, olha, nós vamos abrir um concurso para 2 vagas para professor de topografia. Eu acho que você deveria se inscrever, porque os alunos estão te procurando tanto e seu comportamento é de professor. Assim mesmo, ele falou para mim assim. Aí terminei a escola e o Carlos Alberto falou para mim, Jefferson, olha, nós não temos como te pagar mais, porque você já terminou a escola, não pode ser mais monitor, mas você quer continuar dando as aulas de campo para os alunos aqui? Eu falei, continuo. Não tinha problema nenhum, eu era esse estagiário do BNH ainda aguardando provavelmente uma vaga lá, entendeu? Que infelizmente quando aconteceu eu pude optar por não ir para lá, tá certo? E engenheiro formado, mas sem titulação de engenheiro, a Defesa Civil me nomeou, claro, eu tinha o CREA, né? Pô, me nomeou diretor da geotécnica, né? Poxa, aí foi ótimo, né? Porque eu já tinha tido uma escola ótima, com um geógrafo, geomorfólogo maravilhoso. Foi professor da UERJ durante muito tempo e professor de cursos particulares, tal, de escolas particulares, Edirani Salles de Oliveira Filho. Ele veio em 64, fugido do Sergipe para cá. A cidade dele era Apropriar. Ele veio para cá, para o Rio de Janeiro, com o irmão dele fez medicina, terminou geografia por aqui, etc. Agora, um geomorfólogo completo. Zé Pedro Mendes Carvalhal também manjava muito, era geógrafo também, manjava muito. Jaldo Vale Rodrigues, geólogo, muito bom geólogo, que depois foi um dos fundadores do DRM, Departamento de Recursos Minerais, que na realidade na época era DARM, Departamento Autônomo de Recursos Minerais e Energia Elétrica. Era o nome quando foi fundado. Depois ficou DRM mesmo. A energia elétrica foi para a Secretaria de Energia Elétrica, na Secretaria de Energia, e o DRM ficou um departamento autônomo ligado à, acho que Secretaria de Fazenda ou de Planejamento do governo. Bom, e aí, eu que já conhecia o estado do Rio todo, porque corria atrás dos desastres, não tem brincadeira nenhuma. Às vezes a gente acampava. A prefeitura de Petrópolis, quantas vezes nós ficamos em Petrópolis fazendo derrocamento, fazendo desobstrução de rios, olha, mas era muita coisa. E tem um fato curioso aí, que eu perdi essas coisas. Quem primeiro fez o mapeamento turístico da Ilha Grande foi o nosso departamento. Sabe como é que a gente ia para lá? Via Dutra, chegava em Cruzeiro, descia pelo Cunha, e íamos pelaquela estrada que hoje tem parcialmente asfaltada no estado de São Paulo e aqui no estado do Rio também, então asfaltando aquela estrada do Cunha, que é chamada Estrada Real, agora, é que a gente ia. Nós levávamos um dia inteiro para chegar em Paraty, porque Paraty era isolado,
tinha uma ligação muito mais forte com São Paulo do que com Rio de Janeiro. Aí nego ficava aquele negócio daquela que o município queria se ligar a São Paulo por causa de não sei o que lá, papapá, e claro, né, o pessoal não deixando, né? E numa dessas, a gente para ir para Ilha Grande, ou a gente ia até Piraí, Passa Três, Rio Claro, Lídice, Angra dos Reis, barco para Ilha Grande, ou até Mangaratiba, barco, eram os barcos bananeiros. Passavam ali, paravam num determinado porto, o cara entregava banana e tal, né, aqueles caras que plantavam banana ali, tá? Quer dizer, então, a gente, então, vamos falar, olha, precisamos fazer um mapeamento turístico da Ilha Grande. O departamento então, de cartografia que fez? Não foi nós, da Defesa Civil. Fomos nós da Defesa Civil que fomos para lá. Foi um desenhista, foi o Edirani Salles, a mulher do Zé Pedro Ana, que era geógrafa também, eu não sei se foi Tereza, foi Tereza assim, porque a outra assistente social era separada, estava muito ligada ao filho e tal, não sei o que lá, não gostava de viajar muito. Nós fizemos um mapeamento turístico da Ilha Grande, incrível isso, entendeu? Essa coisa se perdeu, que é 1969, né? Essa coisa se perdeu, tudo bem. E aí então ficou essa ligação, essa questão muito de vai ao campo, vê o que está acontecendo, vem e descreve, né? Vai ao campo, vê papapá. E aí criou uma dinâmica muito grande e essa conversa anterior, em 72 ainda, quando me pediram para eu continuar sendo monitor, dizendo que teria concurso tal, etc., o Quaresma falou, Jefferson, olha, vai ter o concurso, se inscreve. Aí tinha 2 vagas de topografia, 5 pessoas se inscreveram. E eu fui o primeiro, foi concurso interno, mas foi concurso mesmo, entendeu? Que estava na mesa. Carlos Alberto, o Zezinho, Zezinho Fernandes, que deu aula aqui para a gente também, o José Flávio Veloso Bentes e o Levi. A mesa era composta por 5 professores. Aí eu fiz uma entrevista, currículo meu, o nego falou, olha, já não tem como concorrer com você não. Você disse coisas até que a gente nem sabia. Que eu sou um cara meio mascarado, desculpa, entendeu? Aí quando perguntaram para mim assim, escuta, Jeff, se você for dar aula para arquitetura, porque nego não gostava de dar aula para estudante de arquitetura, você daria? Eu falei, claro, poxa, porque olha só, essa visão técnica e arte e produto está muito ligado a, joguei em cima deles, Bauhaus. No começo do século, na Alemanha, a grande escola disso, daquilo, o nego ficou olhando assim para mim. Eu falei e tal, não sei o que lá. Aí me perguntaram sobre o projeto, né? Eu peguei e falei, quanto você quer que eu traga aqui? O Carlos Alberto levantou uma dúvida, entendeu? Eu falei, Carlos Alberto, não tem problema. Amanhã eu trago aqui para você na prova escrita. Quando foi no dia da prova escrita, eu abri para ele um monte de plantas de topografia em cima que eu tinha feito locação. Olha só, como é que é importante essa ligação. Fiscalizei obra em Piraí, fiscalizei obra em Barra Mansa, fiscalizei obra em Gente Dentro, fiscalizei obra em Teresópolis, fiscalizei obra em Petrópolis, fiscalizei obra em Friburgo. Aqueles prédios que tem ali na entrada do túnel Santa Bárbara, ao lado do cemitério do Catumbi, lá eu conheci Moreira da Silva. Assim, tem um negócio assim incrível, inclusive tem uma coisa assim, ele já velho falou, o apartamento que eu comprei para minha filha é lá no 19º andar, eu quero visitar pelo menos a cada 15 dias. Para isso, montaram um elevador para ele. Não, o elevador vai ser montado só para atender, aí começou a atender o pessoal técnico também da coisa, né? Então, eu fiscalizei muita coisa, aqui em Niterói, São Gonçalo, aqui em Niterói tem Jonatas Ribeiro, tem uma outra no Fonseca, Jonatas Botelho, aliás, tem uma outra em São Gonçalo também, entendeu? Muita, tanto horizontal quanto vertical, isso aí foi, entendeu? E aí a gente já via um monte de coisas, fazia laudos, eu lembro que um da rua São Pedro, lá, deixa eu lembrar, é o Rio da Aldeia.
houve uma enchente, derrubou um muro, o fiscal era eu e quem era da Defesa Civil, eu que fiz o laudo, tudo isso, tal, etc., mostrando que não, mostrando o que teria que ser feito uma dragagem, tal, etc. Aí começou a ter essa coisa, né? Mas eu passei no concurso, passei em primeiro lugar. No ano de 1973, janeiro de 73, e assumi em 1º de março de 73. O concurso foi em janeiro de 73, para o departamento de para departamento de cartografia. E aí já entrei dando aula de topografia. E aí fiquei dando aula de topografia, mas eu sempre me inteirei muito com todo mundo, né? Gostava mesmo. O Levi Carlos foi um grande amigo, a falecida, que foi diretora também lá, Maria Elisa, né? Marta era aluna, Ivan era aluno, Ladjane era aluno, entendeu? A Marli era aluno, entendeu? Então um monte de gente assim, a mulher do Ricardo Coy, essa menina também, a Lucelinda também, todos eles, entendeu? Não tinham os professores da geografia, né? E a gente se inteirava bastante, né? A cartografia era muito ativa, porque ainda não estávamos trabalhando com imagem de satélite, e sim a aerofotogrametria. E onde eu aprendi a aerofotogrametria? Com os geógrafos e geólogos na Defesa Civil. Então, aí quando ele começou a conversar, falar, tal, não sei o que lá, e nós até, na época, topografia tinha 105 horas aula por semestre, era um negócio muito pesado. 7 horas aula por semana, 5 horas num dia, 2 horas no outro, que seriam as aulas de campo, as aulas práticas. Era um negócio pesado. Bem pesado. Vocês continuavam trabalhando com a engenharia também. Exatamente, estavam trabalhando com a engenharia. E aí eu sugeri, eu vi um dia o Carlos Alberto numa aula de estradas falando de fotografia aérea para o levantamento. Aí eu falei com ele, Carlos Alberto, por que a gente não dá umas noções de aerofotogrametria ou fotointerpretação para os alunos? Aí ele foi, conversou com o Levi, falecida Leda, né? Poxa, conversou com essas pessoas, se eu não me engano, com a Amélia Alba Nogueira Moreira também, mas que era geomorfóloga, mas também conhecia bastante. E aí colocamos dentro do programa de topografia 30 horas de fotointerpretação. E aí a coisa começou a sedimentar mais entre nós, engenheiros, e os geógrafos, porque tinha uma separação com toda o peso do termo. Tinha uma separação muito escrota. Os engenheiros se julgavam superiores. Tinha 2 deles que falavam assim, o que eu ganho aqui dá para ajudar eu pagar o meu imposto de renda. E tinha uma coisa, nós éramos 60% dos alunos, porque todo mundo da engenharia e da arquitetura estava lá, entendeu? Então nós recebíamos 200 e tantos alunos por semestre. E a geografia entrava todo ano, se não me engano, era 30 ou 40, se eu não me engano, entendeu? Porque o curso começa em 63, não devia ser tanto assim, né? Exatamente. Então, nós tínhamos um peso muito grande, mas era uma rotatividade, né? Porque a exceção do engenheiro civil, porque o mecânico era só uma topografia, o elétrico era só uma topografia, telecomunicações era só uma topografia também, mas o engenheiro civil eram 2 semestres. Então, os alunos de engenharia civil ficavam lá 2 semestres. E os outros vinham, entendeu? Nessa rotatividade que na época passou a ter vestibular no fim do ano e no meio do ano. Quer dizer, então tinha sempre gente entrando. Então ficou um peso muito grande, entendeu? E nós tínhamos, assim, entre aspas, por causa do número de alunos, um poder para esses colegas meus falarem essa besteira. E eu fui um dos primeiros a romper com eles. Rompi mesmo, entendeu? Rompi deles não quererem, entendeu? Só me respeitar como professor. Mas mais nada do que isso. E eu pouco liguei para isso, entendeu? Inclusive com o Levi.
É, Ou não? não rompi com o Levi não, porque o Levi, o Levi, embora fizesse um meio de campo percebendo que era bom resguardar lá esses engenheiros, porque se a topografia saísse de lá e voltasse para a engenharia, como houve uma proposta, tá? Isso esvaziaria. E aí ficou aquele negócio que ia ser discutido numa reunião do Instituto e que nós éramos maioria. Nós tínhamos 7 professores de topografia. Nós éramos maioria na cadeira. Então, a nossa opinião valeria. Eu lembro que o Carlos Alberto queria trazer para cá, porque ele se sentia, não que ele massacrasse ninguém, tá? O Carlos Alberto se sentia um pouco desprestigiado entre os seus pares, porque não estava mais na engenharia e estava lá no Geociências, né? No Instituto de Geociências. Ele se sentia, conversou comigo, particularmente, eu disse para ele, olha, eu vou lá, mas eu tenho uma tendência a querer ficar no morro. Ele, por quê? Aí houve uma composição com esses outros professores que já estavam meus adversários, mas que perceberam que se saíssem dali ia ser bunda de baleia. Então preferiram ser cabeça de sardinha. Não, falaram assim, olha, é melhor a gente ser cabeça de sardinha aqui do que ser bunda de baleia lá, porque pois é, porque sabe o que acontece? Engenheiros e arquitetos e geofísicos não dão valor à topografia. E eu pergunto para eles, os projetos de vocês não são feitos em cima de plantas? Se as plantas estiverem erradas, o que vai acontecer? Então não é bom que vocês... E é fundamental para um monte de coisa. Não estou querendo me botar lá em cima não, entendeu? Nada disso. Eu já fiz topografia para um monte de coisa aí, mas não tem nada a ver, né? Realmente é fundamental. E tanto que depois eu encontrava com colegas meus, engenheiros, você ainda está lá dando aquela topografia? Eu falei, não estou lá dando aquela topografia, não. Estou lá ensinando topografia. Por quê? Pois é, eu nem lembro mais de nada daquilo. Eu falava assim, o que a gente fazia? Estudava para tirar nota, colava, tal, o peso era o trabalho de campo, né? Esse trabalho de campo que eu dou aqui, né, que eu acho que agora até deve acabar, né, porque não estou vendo ninguém aí com esse peso de botar os alunos no campo, mesmo que seja no campo aqui, né, poxa, fazer visita técnica também, eles não levam não, tal, né, poxa. Quer dizer, então, mas isso aí é outra coisa, as coisas modificam mesmo, e hoje tem maiores ganhos na topografia, está muito mais facilitada do que no nosso tempo, no meu tempo, com certeza. Então aí foi a coisa, né, foi vindo, e eu sempre, quer dizer, até, agora eu não lembro, tem uma data que eu não lembro aí, se foi 1978 ou 79, que foi dentro do MEC, foi uma sacada muito interessante. O ministro era aquele general que era lá do Pará, que até forçou a criação do nosso campus avançado de Óbidos e Oriximiná. Acho que ele ainda está vivo, bem velhinho agora, entendeu? Ele foi do ensino do Exército, tal, etc. Eu tenho que lembrar o nome dele depois. Falar com o Edson lembra, a gente pega, bota isso aí direitinho. Ele sacou duas coisas para legitimar um monte de professores que entraram pela janela indicados pelo regime militar, e alguns professores concursados, entre os quais eu me incluo, mas tinha no Brasil todo, entendeu? Que eram os seletistas, que todo ano, para renovar, tínhamos que ir ao DOPS. Tá? Eu ia todo ano ao DOPS, sendo que da última vez eu fiquei 6 horas sendo interrogado. Aí foi em 1976. Aí, acho que foi uma sacação, Jarbas Passarinho. O ministro, Jarbas Passarinho. Exatamente. Aí, acho que foi uma sacação dele, vamos fazer um concurso para legitimar. E o que era um concurso? Olha, vocês vão fazer no dia tal uma prova de topografia, tal, não sei o que lá, para ver se vocês estão habilitados a serem professores mesmo. Eu falei, mas eu não fiz uma prova em 73, não teve uma banca, não, mas aquilo foi um concurso interno. Tá bem. Aí foi Zé Fernandes, Paulo,
Edson, aquele que morreu atropelado e tal, Edson e eu fizemos a prova, entendeu? Fizemos a prova, uma prova escrita num sábado de manhã lá, eu enchi 4 ou 5 folhas que para mim caiu falar sobre estrada, topografia para a estrada. Falei, opa, que beleza, papapá, né? Mas eu escrevo muito também, né? Não sou muito objetivo nessa coisa, né? Aí pronto, aí nós passamos para o regime estatutário. Acho que foi em 78, eu não tenho certeza. Ele cortou alguém, não? Não, era só para legitimar mesmo. Eu lembro que minha prova não foi nem corrigida. Eu lembro que, Jefferson, nós não corrigimos a sua prova não, nós demos 9,5 para você. Fulano de tal, olha aqui e tal, não sei o que lá, a nota de vocês. Foi 9,5, outro foi 9, outro foi 8, não sei o que lá, mas tinha que tirar mais de 6. Não mais de 6, não mais de 7. Tinha que tirar mais de 7 nessa prova e tal. Então, legitimou todos nós, entendeu? Nós passamos então para o regime estatutário, né, de professores. E eu fiquei com 20 horas, né, por causa que aí eu já era engenheiro do Estado, né, porque eu na Defesa Civil ainda fui transformado em engenheiro seletista. Olha, é um negócio maluco. Eu era um engenheiro seletista para trabalhar 3 horas por dia. Como é que pode o Estado admitir engenheiros para trabalhar só 3 horas por dia? Para mim era fácil, porque aí eu estava trabalhando na iniciativa privada aqui em Niterói, né? Dando aula, era 12 horas, eu dava 8 aulas, porque as outras 4 eram para preparo de aula, dava 8 horas de aula, tal, etc. E no Estado eu chegava lá, assim, 5 horas da tarde, saía 8 horas da noite, ou então, olha, tem que ir não sei onde, tal, não sei o que lá. Eu chegava, telefonava para a empresa onde eu trabalhava, vou omitir o nome por questões aqui da empresa, né? Mas eu falava, olha só, eu tenho que fazer uma viagem, volto daqui a 2 dias. Aí, ó, pegava um monte de processos, São Fidélis, Itapiruna, não sei o que lá, etc., botava dentro do meu carro, ou então ia com o motorista do Estado mesmo, entendeu? Eu fazia todas aquelas vistorias e ninguém te exigia nada. É um negócio maluco, entendeu? Maluco mesmo. Aí veio a fusão em 75, foi interessante. A fusão em 75 aí já foi problemático, né? Mas eu já estava de saco cheio com a iniciativa privada. Aí fiz concurso para planejamento urbano e regional na COP. Na época era na COP, hoje está na arquitetura. Eu fiz o IPOA. Era assim, elite. Nossa, era só por dentro da COP. Na época era PUR. Exatamente. Depois foi PUR. Exatamente. Mas eu já peguei na arquitetura. Pois é, mas peguei na mudança. Eu em 76 fizemos uma prova escrita pesada, tinha 120 alunos para 20 vagas. Falei, como é que eu vou resolver isso? Eu e Edson. Edson passou entre os 10 primeiros, então não foi nem entrevistado. Eu fiquei entre os 20 seguintes, dos quais teriam seriam tirados 10. Aí fui lá um dia ser entrevistado. Bom, trabalhando com saneamento básico, trabalhando com risco. Sabe o que eu falei? Literatura fantástica latino-americana. Estou brincando não. Estou brincando não. Falei Cortázar, falei do Manuel Escorza, falei do Gabriel Garcia Marques, etc. Eu acabei falando disso, né? Poxa, as pessoas olharam assim para mim e tal, Jefferson, olha só, você está bem colocado aqui, bem provável que nós vamos te aceitar por causa do seu trabalho em saneamento básico, não sei o que, não sei o que. Aí me chamaram, aí nós fomos, mas em maio de 76 eu abandonei o curso. Por quê? Porque nós fizemos uma primeira greve depois de 68 e o presidente da República, Geisel, para continuar com a abertura, exigiu que aquilo acabasse. E para aquilo acabar, extinguiram o curso, porque de uma penada demitiram 6 dos principais professores. Por isso que depois teve uma greve. Exatamente. Por isso que fizeram. 6 dos principais professores, entendeu? Foram demitidos. Aí chamaram aquele... nós fizemos lá uma coisa, fizemos uma vaquinha para nos defender e defender os professores. Chamamos o Sobral, né, para ser o nosso advogado, porque ele era amigo do reitor. O reitor era de extrema direita, mas e daí? Não tem nada a ver, né? Não havia eleição para reitor, não tem nada a ver. E ele falou, não, um dia eu vou lá e converso com ele. Aí foi, passa um mês, passa 2 meses, aí chegou assim,
26 de maio, numa reunião de tarde, eu falei, ó, gente, olha, estou saindo, não volto mais aqui. Como? Eu falei, não volto, isso não vai ter nada, isso não vai ter consequência. Não, mas espera. Eu falei, não volto mais aqui. Acabou, tal, o que vocês quiserem, estou devendo alguma coisa, eu pago até agora, porque também era um absurdo. Essa coisa, esse desequilíbrio que existia no Brasil. Por que eu saí da iniciativa privada? Por causa da fusão. Na fusão, nós fomos para topo. Aí eu passei a ganhar como engenheiro do Estado mais do que eu ganhava no somatório da iniciativa privada, mas aqui é o... Imediatamente? Não houve uma reação? Imediatamente. Pra você ter uma ideia, isso aí depois vocês cortam, tá? Porque pode parecer que eu estou esnobando e não é nada disso. Os carros mais caros brasileiros eram o Opala e o Passat. Eu lembro. Pois é, cada um deles custavam cerca de 27 mil reais. Era o meu salário. Eu podia comprar um Opala por mês ou um Passat por mês. Era um negócio maluco, maluco. Bem, e destoava, porque enquanto você via os professores universitários se desgastando, eu lembro de um papo muito interessante com o Levi falando assim, olha só, Jefferson, o momento em que nós, professores, melhor ganhamos foi em 1972. Foi quando eu entrei no sistema da habitação para comprar o meu apartamento. Eu podia comprar o meu apartamento, comprei meu apartamento financiado pelo sistema, comprei meu carro, criando meus filhos. Hoje, se eu ficasse só aqui na universidade, eu não pagaria a prestação do meu apartamento. Eu olhei para ele e falei, pô, mas é isso mesmo? Ele falou, é. Não houve uma deterioração. E eu não tinha essa deterioração porque eu estava no Estado, 12 horas lá semanais somente, entendeu? Depois passou para 20 também, podia 40 no Estado e 20 na universidade, isso pode para mim, para advogado, para médico, para dentista, para todo mundo pode, né? Pode, atualmente. Quer dizer, então, olha, um negócio completamente maluco. Foi quando houve aquela grande primeira greve nossa universitária no país todo em 1979. Nós ficamos cerca de 120, quase 120 dias de greve. E aí nós já tínhamos criado, a partir de 77, 78, a ADUF. Eu fui um dos 12 primeiros professores que se reuniram para criar a ADUF. Quando? Foi em 78. Ismênia, tem um economista que era professor aqui da economia, que estava indo para Berkeley fazer doutorado, que hoje ele hoje está na iniciativa privada. De vez em quando ele é chamado para falar sobre coisas econômicas de caráter mundial, principalmente, né, geopolítica e econômica mundial, tal, etc., né? Cláudio Sopinha de Letra. Eu ia ter um nome não sei o que lá das quantas, o Cláudio. E aí nós fomos, aquele professor da história, que ainda está aqui agora, o Coutinho, como é que na eleição do Brizola, ele era o grupo Capa Preta que estava ligado a uma coligação que na época era MDB, que o Chagas Freitas fez, que para guindar... Esse cara até que é um ótimo político, né?